Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. O Irã lançou um satélite com o nome Messias Muçulmano. Irã conecta lançamento de satélite com Mahdi Islâmico apocalíptico. Também no sábado, o regime iraniano lançou em órbita novo satélite Soraya. Agora está posicionado a 460 milhas acima da superfície da Terra. As imagens do lançamento do foguete revelaram seu verso religioso islâmico, referindo-se ao 12º imã oculto do Islã xiita, também conhecido como Mahdi ou Messias muçulmano, escrito na lateral do foguete. Os Estados Unidos já afirmaram que os lançamentos de satélites do Irã desafiam uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, expressando preocupação por fazerem parte dos passos em curso de Teherã no sentido de desenvolvimento de mísseis nucleares. Numa avaliação da ameaça mundial de 2023, a inteligência dos Estados Unidos disse que o desenvolvimento de veículos lançadores de satélites em curto prazo para o Irã desenvolver um míssil balístico intercontinental, porque utiliza tecnologia semelhante. Os ICBMs podem ser usados para lançar armas nucleares e o Irã prometeu destruir tanto os Estados Unidos como Israel. Vocês sabem que a tensão com os Estados Unidos e os Houthis lá do Iêmen, que são patrocinados e incentivados pelo Irã, está chegando num nível bem alto, porque eles atacaram navios da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, os Estados Unidos responderam, e agora o Irã parece que está mandando esses satélites também, por questão disso. E aí você vê que eles colocaram o Messias muçulmano no foguete. Dizem que o Messias muçulmano ele já está na Arábia Saudita. Tem até uma cidade que eles falam que ele está lá. Não sei, porque não me interessei ainda em pesquisar, mas falam que o Mahdi está na Arábia Saudita. Enquanto a Arábia Saudita, Irã falam do Mahdi, o Vaticano fez uma conferência com o líder maçônico para despovoamento e governo mundial. O sexto Fórum das Comunidades Laudato Si, que significa comunidades elogiaram-se, foi realizado em Verona, Itália, neste mês, e é uma série de reuniões dedicadas a propagar as opiniões do Papa sobre a chamada emergência climática. Esse último caso foi chamado de duplicação do compromisso. Essa foi uma conferência, a nova exortação de Francisco chama Laudete Deum, que em latim significa louvar a Deus, na qual nos avisa que o fim está próximo, tanto para o nosso planeta sofredor, como por extensão para nós. Ele fez a mesma observação na sua mensagem de vídeo de abertura da reunião de Verona, alertando que é um momento muito difícil, que dentro de 30 anos o mundo será inabitável. A mensagem do Apocalipse agora é tristemente familiar, mas ainda assim fiquei surpreendido com o zelo messiânico com que está a ser proposta pelos líderes da Igreja Católica. Ele chamou o líder mundial maçônico, que está promovendo o desenvolvimento no fórum e em outros setores, para fazer o governo global. E o que ele fala é que a mensagem é o apocalipse agora. É como eles estivessem promovendo o apocalipse, ou forjando um apocalipse. Tomemos como exemplo o bispo Domenico, que organizou o evento. Ele abriu o fórum enfatizando que a simples transição para políticas que protejam
o planeta não é suficiente, que é necessário uma conversão ecológica, um esforço para criar uma utopia planetária. Aí você vê a maneira que se fala, conversão, é como se eles estivessem formando uma nova religião. Essa é a verdade, uma conversão ecológica. E com uma utopia planetária, a gente vê que pode ter algumas coisas meio, como a gente fala, fora do mundo, que vão ajudar. Sou apenas um pobre convertido, mas Pompilho faz com que a proteção do meio ambiente pareça uma busca espiritual. Exatamente. Como se fosse uma nova religião. É uma única busca espiritual que desejo realizar, é aquela que não leva a alguma utopia terrena, mas ao lar, ao céu. É praticamente falando que se você salvar o planeta, você está salvando a sua vida, você está indo para o céu, alguma coisa desse tipo. Por que que os mesmos líderes da igreja que evitam proclamar corajosamente a fé católica se transformam subitamente em pregadores de rua quando evangelizam pelo ambientalismo? Aí fala que que o Papa chamou esse maçom porque o líder maçom ele consegue colocar dentro de qualquer religião a sua crença sem a pessoa ver. Então é como se esse líder mundial maçônico ele vai conseguir colocar dentro de todas as religiões uma utopia, uma visão religiosa que todo mundo tem que salvar o planeta ecologicamente para ir para o céu. Resumindo, é isso. E aí eles falam que o apocalipse é agora. Para mim, eles estão forjando um apocalipse. Muita gente vai olhar para cima, vai olhar para baixo e vai falar: tá acontecendo um apocalipse. E pode ser um apocalipse forjado, já que a maçonaria consegue fazer as coisas de uma forma tão assim que é quase impossível você não achar que aquilo está acontecendo. Mas se fique surpreendido com o fervor de Pompilho na promoção de inventarismo, fiquei na verdade chocado com o fato de um dos líderes do Clube de Roma, Carlos Álvares Pereira, ter sido convidado para discursar numa conferência patrocinada pelo Vaticano. Ele é o cara da maçonaria. O Clube de Roma é uma loja maçônica, fundada em 1968 por quem? Nada mais, nada menos do que o David ou Davi Rockefeller, que também é um dos líderes mundiais, que é a elite mundial, a família dele, desde sempre, que comanda esse mundo todo, na cabeça deles, e que faz parte do fórum em Begalo, Itália. Tal como o Fórum Econômico Mundial, mas procedendo-se em várias décadas, é um conjunto de elite ocidentais ricas, misturadas com chefes de estados, burocratas da ONU e líderes empresariais. Aí você vê a elite mundial de todo mundo. São as pessoas da ONU, do Fórum, são líderes empresariais, burocratas, líderes de estados e por aí vai. Ou seja, é a elite mundial toda no Clube de Roma. Lembrando que os Rockefeller, junto com os Rothschild, são os manda-chuvas do mundo, entre aspas. Ao contrário do Fórum, porém, é uma organização explicitamente maçônica. Para mim, o Fórum é todo maçônico, mas aqui está falando que ele não é totalmente maçônico. Para mim, se você está meio sujo, você é totalmente sujo. Os princípios e rituais básicos da maçonaria incorporam uma religião naturalista, em que a participação ativa é incompatível com a fé e a prática cristã. 2 anos antes, a Congregação para a Doutrina da Fé, sob a direção de Cardeal Joseph, com a aprovação pessoal do Papa João Paulo, havia declarado que os fiéis que se inscrevem em associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem receber sagrada comunhão. A gente sabe que a igreja sabia que o Banco do Vaticano pertence à elite mundial e é maçom. Então é lógico que o Vaticano também se envolve na maçonaria. E aí fala que a maçonaria está falando sobre essa questão climática, que é uma das ordens dele. Então você vê
que o mundo inteiro está sob uma visão maçônica, só que ninguém vê isso, porque a maçonaria ela consegue implementar as coisas de forma que você não consegue discernir. Tanto que tem maçonaria no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, e poucos são aquelas pessoas que conseguem observar que aquilo ali são coisas maçônicas e não daquela religião. Aí o Papa chamou a pessoa certa para fazer esse mundo aí global, né? Esse globalismo. Então, foi chamado, esses dois vão fazer, estão trabalhando para o governo global. E aí o Clube de Roma fala sobre o mito malthusiano da superpopulação como um de programas radicais de controle populacional. Aí eles são a favor do aborto, né? Diminuir a população, colocar limites de crescimento. Aí eles falam que se não acontecesse isso, o mundo acabaria em 2070, que não havia outro caminho para sobrevivência senão um controle populacional. Aqui, durante a apresentação no Fórum Laudato Si, o líder maçônico Álvares Pereira apelou previsivelmente pela grande reinicialização, que é a mesma fala do Fórum. Nada mudou nos últimos anos, enquanto precisamos mudar rapidamente. Eles estão colocando que é urgente, né? O seu último artigo para o Fórum utiliza a mesma técnica fomentar o medo, ao afirmar que o nosso atual modelo de desenvolvimento é insustentável. Só que aí, junto com o Papa, ele colocou em outra linguagem espiritual, Apocalipse agora. Você está entendendo como é que a maçonaria trabalha? E ninguém vai perceber. Um monte de coisa vai acontecer no mundo, todo mundo vai achar, é o Apocalipse, é o Apocalipse. Porque a maçonaria consegue distorcer dentro da religião o que está escrito. O Papa chamou a pessoa certa para o que ele quer. E aí no fórum fala que é por uma questão sustentável, como está assim, e aí na visão religiosa é o Apocalipse agora. E daqui a pouco vai colocar numa outra visão das outras religiões. Vai vendo. Numa reunião organizada no Vaticano, o Papa dirigiu-se aos oradores uma sociedade secreta dedicada à destruição da Igreja Católica, à incitação da humanidade, à esterilidade e o despovoamento. O líder maçom Álvares é um dos sumos sacerdotes de um credo anti-humano e anticristão. Então é isso, que Deus abençoe vocês.